Ei, boa noite! Estamos ao vivo. Boa noite! Aguardando aqui. Galera entrando, ok. Boa noite. Hoje temos uma live especial com o mestre Wilton. Quem chegou aqui? Michele Ceruti. Ei, Michele! Tudo bem, lindona? Brenda! Ih, meu Deus! A Brenda linda, maravilhosa, lá de Santa Catarina. Que linda! Obrigada! Que legal! Deixa eu só chegar mais para cá um pouquinho. Missionária Maria Alves, meu Deus, só tem mulheres poderosas hoje aqui. A Brenda, esse anjo de Deus que Deus mandou na minha vida para me ajudar e me assessorar. Mestre Wilton está entrando aqui, meu Deus, olha, eu já vou chamar o Mestre Wilton, hein? Mestre Wilton, já vou te chamar, tá bom? Porque a gente já começa quente aqui. Minha linda Maria Alves, missionária linda, pastora abençoada, eita mulher de Deus. Paz, minha querida, que bom que você está aqui. Legal. Deixa eu chamar meu convidado aqui de hoje. Brenda, fica aí comigo, minha flor. Que legal. Vamos lá, mestre Wilton. Já vou chamá-lo aqui para participar. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o mestre Wilton para participar. Ok. Aê! Agora deu certo! Boa Como é que noite! tá isso aí? Já vi aí a Néia. A Ednéia já tá por aí também. Tá, que bacana! Eu estou arrumando minha câmera aqui para ficar mais próximo do Wi-Fi possível, para melhorar aqui nossa conexão. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Já tem uma galera linda aqui. Gustavo, boa noite. Paula Sunamita, boa noite. Já tem os alunos aqui do Instituto Imagine. Michele está aqui. Meu Deus. Olha. Não é? Oh, mandar aviãozinho aí para todo mundo aí. E nós começamos com 57, né? Esse número não foi por acaso. Pois é. 7, mestre, é o número da perfeição, né? E eu falo sempre. Isso. Tudo quando termina com 7 na minha vida é uma bênção de Deus. Então, eu gostei dessa pegada aí do 21 e 57. Eu gostei Teu demais. Wi-Fi aí está distorcendo a tua imagem. Oi? Teu Wi-Fi está distorcendo a sua imagem aí, para mim. É A mesmo? sua imagem está distorcida. Tá? Oh, meu Deus. Eu estou apanhando hoje com a internet. A internet hoje não está legal mesmo desde cedo, viu? Deixa eu chegar mais para cá um pouco. Vamos ver se agora melhora. Melhorou? É só a tua imagem que está distorcida. Oh, meu Deus, que dó. Melhorou, não? Vê se para alguém aí, tá? Para mim está distorcida. Se tiver alguém aí vendo se a imagem da Mônica está legal, a minha, para mim, está boa. A sua está com a imagem distorcida, desfocada. Show! Mas como é que tá? Brenda, agora a minha imagem. A Brenda está dizendo aqui, tema forte, o Gustavo está dando boa noite. Brenda, vamos compartilhar isso aí. Dá uma ajuda só para gente, se a imagem está distorcida, se está boa, se vocês estão conseguindo me ver. A Paula está dizendo aqui, boa noite, sou esposa do Denis Angel. Que top! Muito Denis, opa, beleza. Denis é um parceirão, um grande missionário aqui do Rio de Janeiro, ex-aluno, que retornou essa semana. Obrigado, Denis, por estar por aqui. Denis Rangel. Show! Muito top. E hoje o assunto é forte, né, mestre? Hoje o assunto é forte. E nós começamos pelo 7, Mônica, e eu quero logo falar desse número 7, né? É o número da espiritualidade, é o número da conexão com Deus. Olha só, é porque alguém pode levar para o lado da numerologia, né? Não. Mas a gente vai ver, biblicamente falando, exatamente. Jesus alimenta mais de 4.000 com 7 pães
ainda sobram 7/6. E Que Deus descansa no 7º dia. Oh, meu Deus. Que Por bênção. isso a imaginamos do 7 não foi por acaso. É forte. 57. Não foi mesmo. Que forte. Forte, forte. Muito bom. Mônica, eu sei que você gosta de fazer logo print. Que tal, hein? Porque se der alguma coisa, quer fazer logo print adiantado? Como é que é? Dá Ah, um o print. print logo para daqui a pouco, qualquer coisa assim. Tá rodando essa A gente imagem outra pode. vez aí. Internet. Minha imagem está distorcida, a gente já pode começar a colocar o nosso assunto aqui para correr. Então vamos lá. Nosso assunto, a imagem está distorcida ainda ou está tudo bem? Distorceu outra vez. Entendi. Tá, Mas volta, daqui a pouco fica normal, por isso que eu estou te falando. Tudo bem. tá. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu. A gente vai conversando e daqui a pouco a gente faz um print, tá bom? Ok. Alguém disse aqui que está distorcida. A Paula falou que está distorcida. Ei, Michele! Michele Ceruti, gostou da minha blusa, Michele? Gostou? Ó, Michele é responsável pela blusa rosa de hoje, hein? Olha só. Tá certo. Ok. Vamos lá. Mestre Wilton, nós vamos falar sobre a energia sexual nos relacionamentos abusivos. Não só nos relacionamentos abusivos, né? Mas nos relacionamentos em geral. E mais enfatizando os abusivos. E quando eu fiquei pensando nesse assunto, eu queria falar sobre isso, sobre essa questão da energia sexual. Ontem, inclusive, quando eu dei aula, né, aula presencial aqui no Instituto, eu falei sobre física quântica, sobre neurociência, sobre essa questão da conexão espiritual também, né? E até convidei os alunos para estar aqui com a gente hoje. Eu fiquei com muito desejo de estender isso. Eu falei, não tem ninguém melhor do que o mestre Wilton para a gente conversar sobre esse assunto. Porque você já tem livro escrito sobre isso, você já tem todo um contexto, já dá aula, já desenrola muito bem esse assunto. E aí, eu acho que vai ser muito produtivo aqui. Quero pedir para vocês que estão aqui com a gente, para mandar o aviãozinho aí, pega essa setinha aí, que agora nós vamos entrar no assunto especificamente aqui da nossa live de hoje. Então, convida os amigos, convida outras pessoas. Esse horário não tem mais novela, não é mesmo? Esse horário não tem mais novela, esse horário as crianças já estão na hora de ir para a cama e nós vamos poder falar de sexualidade aqui, sem a interrupção das crianças. As crianças vão estar dormindo quietinho e os pais vão estar preparando aqui para depois, não é isso? Vamos que vamos. Mas aí, mestre, é muito interessante, né? Porque se a gente fala de energia sexual, né? Parece até que a gente está querendo fazer alguma coisa meio... Será que a gente vai estar trabalhando? Que coisa de energia é essa? Né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente da energia que realmente nós estamos trazendo aqui. Como é que funciona essa coisa da energia? A gente fala de física quântica, não é? E muitas pessoas ainda interpretam de uma maneira errada, porque não estudam para entender, né? Muitas vezes, que quando estudam, ficam apaixonadas, porque a física quântica foi criada por Deus, está na Bíblia há mais de tantos mil anos antes do homem dar um título para isso, né? Um apelido que os homens trazem para todo o contexto bíblico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da energia e a gente entrar no nosso assunto aí da energia sexual, né? Legal. Em primeiro lugar, a gente tem muito que agradecer a Deus, mas, caramba, agradecer a você, Mônica, por confiar, por acreditar, continuar confiando, né? Esse tema que você tem falado bastante sobre relacionamento abusivo e agora a gente entrar numa esfera que ela acaba sendo bastante sempre chamada de polêmica por muitos, não por todos, mas por muitos, mas de alguma forma tão vulgar, tão popular, porque é a nossa origem. Todos nós surgimos a partir dessa energia sexual. Não existe nada no universo após Deus, tá, que não venha da energia sexual. Primeiro, Deus vem e faz o homem e depois dá uma parceira para ele. Mas antes mesmo disso,
Até nós chegarmos àquele número 7 do descanso de Deus, ele foi criando os vegetais, criando os animais, outros seres, tá? E todos esses seres vivos, tá? Dependem dessa energia sexual. Hoje, por causa dos nossos grandes conhecimentos, né? Cada vez que o homem, o ser humano, vai se alimentando de conhecimento, ele acaba jogando um pouquinho para trás a própria história, a própria origem, a raiz que nós somos. Primeiro Deus, sempre, e depois essa coisa todinha universal. Porque quando nós falamos de energia quântica, nós estamos falando disso tudo. Vamos lá, a primeira energia, né, que é, já que eu tenho fundamentos na cultura oriental, particularmente a chinesa, mas a oriental japonesa, coreana e a chinesa, a gente fala de energia Qi. Vamos tirar essa linguagem e trazer para uma coisa bem brasileira, que é a energia vital. A energia vital, ela acontece no ato da fecundação. Pronto. Ali surgiu uma vida, a energia. Depois vem, sim, a energia sexual, dita como segunda. Entretanto, o grande mistério está que ela se transforma em a primeira energia. Ela é uma energia autônoma. Ela é uma energia completamente autônoma, ela não depende do cérebro. Olha só, é o cérebro quem depende dessa energia. É muito. E acaba que hoje estamos falando disso com fundamentos científicos. Nós não podemos mais falar somente como terapeuta holístico que eu sou. Olhes, que era só uma coisa de totalidade, hoje ela é ciência. Então, como é que é isso? Né? Nós comandamos, através do cérebro, N partes do nosso corpo. Quase tudo em nós. Mas a energia sexual não é comandada pelo cérebro. É o contrário. É a energia sexual quem comanda o cérebro. A gente começa tendo esse primeiro passo. Estudando um pouco mais, a gente indo lá longe, porque a gente tem que falar de... É uma energia boa, ela é uma energia boa, ela é uma energia saudável, ela é uma energia única, podemos assim dizer. Por que única? Porque é ela quem vai dar o ponto de partida para tudo. Poxa, a gente volta agora a esse pequenos segundos, pequenos minutos da conversa, a gente vai entender que nós chegamos aqui, eu e todos os nossos convidados que estão, chegamos aqui a partir dessa energia sexual. Teve que haver um encontro, né, de dois seres, né, de uma conjunção chamada de carnal, para que essa energia eu surgi através... A primeira conexão com o sexo que eu tive foi através da minha mãe e do meu pai. Será que todos nós que estamos aqui estamos conseguindo alcançar o primeiro passo? A gente vai entrar aqui em linguagens que podem parecer para alguns que são linguagens obscenas. Não. Nós vamos acabar com esse misticismo, com essa ideia de que isso é obsceno, que aquilo é escandaloso, porque nós vamos falar de relacionamento abusivo. E eu acredito que todos que estão aqui estão querendo entender bastante sobre a energia sexual nos relacionamentos abusivos e as consequências. Certo? Exatamente. Quando a gente fala dessa energia, a gente vai viajar um pouco lá no lado aparentemente místico. Era chamado de místico, agora é ciência. Vamos parar com o misticismo. Né? A gente vai falar aqui de Kundalini, escrevi em Sexo, Mente e Espiritualidade, é energia sexual. Só isso. É uma energia poderosa. É uma energia única. É uma energia boa. É uma energia que ela traz não só o desejo, mas ela explica a espiritualidade. E vamos deixar aqui para os nossos convidados a ideia do quando nós vamos falar, em muitas das vezes aqui, em espiritualidade, em espírito, nós não estamos aqui direcionando para nenhum lado filosófico ou religioso. Nós estamos falando de energia sexual, a energia da alma, a energia interior, a energia da vida, a energia que traz vida.
tá? E que se encerra simplesmente por um ato de uma relação sexual. Mônica, você está rodando aí, a sua imagem está desfocada, hein? Só para aqueles que estão nos acompanhando. Eu Vamos estava transformar o papo, Mônica. tentando ver os comentários aqui. Agora o teu áudio também. Agora o seu áudio também está dando aqueles picos. Então deve ser minha internet que deve estar fraca aqui. A nossa ideia é um bate-papo. Vamos lá. Então, olha só, pensando nessa questão, né, da energia sexual, vamos pensar aqui de uma forma prática. O que acontece normalmente, né? Hoje o que a gente tem... Oi? Está picotando. Tá. Está picotando agora. Vai. Vamos lá. Não tá chegando a pergunta ou a sua fala inteira. Então, gente, enquanto a Mônica está corrigindo ali a internet dela, pensando vocês com o que é a vida sexual, tá? E a gente usando o que até então é conhecido por alguns como um assunto místico, quando a gente leva para o lado oriental. Para alguns, ainda é tratado como um caso místico. Mônica, assim que você tiver... A tua imagem ainda está embaçada. Eu estou aqui procurando manter o assunto, a gente vê se consegue conversar. Vê se teu áudio agora melhorou aí, para mim aqui. Vamos testando aqui, né? Melhorou? Vai. Mas na verdade, agora sim, vai lá. Na verdade, nós vamos estar insistindo pela fé, porque se Isso. a internet está fraquinha, né? Aqui estava ventando muito, acho que deve ser a velocidade da internet aqui. Rio de Janeiro hoje também teve o caos, né? Ainda está ventando ainda aqui, mas está legalzinho aqui. Mas veja só, mestre, vê se você consegue me ouvir, né? Porque na prática, a gente falando dessa questão da energia sexual, o que acontece, né? Hoje, né, nessa vida toda moderna, nessa coisa toda, e eu falo, ontem eu estava falando com os meus alunos, falei, às vezes a gente pensa unicamente no sexo em si, mas uma proximidade de duas pessoas, até mesmo o próprio beijo na boca, né? Essa troca, quando duas pessoas se beijam, às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas o que acontece? Né? Eu estava lendo os estudos científicos de que um simples beijo na boca, o quanto acontece a troca de leucócitos, né, de um com o outro, e o quanto vem essa questão dessa troca de energia pelo próprio beijo na boca. Muito mais ainda pelo ato sexual em si. Então, quando tem duas pessoas ali se relacionando sexualmente, nós temos duas vertentes, né? Tem aqueles que realmente têm amor, né, e se relacionam, então entra também uma dose de afeto junto. Tem aqueles que a questão do sexo em si, da conjunção carnal, é aquela coisa automática, né? Imagina aquelas pessoas, até quem trabalha com isso mesmo, né? As mulheres aí que trabalham com isso, até os homens que, de repente, têm essa coisa do sexo, duas pessoas, três pessoas, e a coisa, né? Então, eu estava lendo sobre essa troca de energia, né? Que uma relação sexual não é uma relação sexual, as pessoas não têm consciência disso. O quanto... Seu áudio continua distorcido, Mônica. Eu peguei o distorcido. E, como o seu áudio está distorcido, eu vou pegar por onde eu alcancei aqui, tá ok? Sim, vamos logo no beijo, né? O beijo, simplesmente, todo mundo acha que é só uma coisa muito simples. Não é, tá ok? A própria neurociência já comprovou isso, tá ok? A quantidade, a forma como ela eleva o número de ocitocina, tá?
que é produzida através de um simples beijo. Um simples beijo. Ah, parece que é um quase nada, e a forma curativa que o beijo tem. Desde pequenininho, a gente aprende quando criança, né? A gente pequeno, os nossos filhos, ou nós quando éramos crianças, se machucava, vinha o pai, a mãe, um beijinho e passava. E parecia que era uma coisa só, um paliativo, uma forma de enganar a criança. Nós ainda fazemos isso. Vem cá, tá doendo aí, dá um beijinho e passa. Não, tem esse efeito curativo, sim, tá? Mas, levando aonde você está conduzindo a nossa conversa, essa troca é no contato independente. O beijo, um simples abraço, tá? Esse poder que tem de conexão para nós chegarmos à própria relação sexual, como o caso aqui mais fala, porque energia, algo tão abstrato, né? Eu não quero que ninguém faça agora, mas depois da live, para a gente não perder ninguém aqui, se alguém tiver um fio desencapado em casa aí, coloca o dedo nele mesmo sem ver que a energia está ali. Vai tomar um choque. Sim. E como é energia sexual, a gente vai entender o seguinte: não existe preservativo. Não tem essa de eu vou usar preservativo. Não é como o fio que encapa e ali não passa energia. Pode botar o preservativo que quiser, masculino ou feminino, que essa troca vai acontecer. Sim. E vamos alertar para uma coisa. É porque todos, quando estão, às vezes, propostos a ouvir sobre esse assunto, ou ler sobre esse assunto, estão muitas vezes focados no que vai receber do outro. Olha, e se ele for mal? E se eu for mal e estiver dando também? Sim. Não há preservativo, não há uma forma protetora. Uma vez que você tem essa conexão, como você estava falando sobre o beijo, olha, é a forma mais agradável ou também extremamente desagradável. Sim. Essa história do beijo roubado, né? Pode falar, Mônica. Agora... Melhorou? Melhorou. Eu tava vendo, né, essa questão. Seja uma relação sexual entre duas pessoas casadas, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas eu sou casado, eu sou casada. Então, a energia que eu transfiro para o esposo ou para a esposa, ok, não, legalmente eu sou casada. Porém, um casal, se um dos dois, mesmo casados, né, vamos colocar assim, legalmente falando, aos olhos de Deus, eles estão ali, eles estão casados. Porém, interiormente, na mente, no coração, se não houver conexão, um transfere para o outro exatamente aquela energia negativa ou positiva, sendo independente se aquele casal é casado, se aquele casal não é casado, mas se aquela pessoa, por exemplo, ela não conhecer os valores do outro, não conhecer o que está realmente rolando lá no seu interior, o que na grande maior parte das vezes a gente não tem como saber, não é? Coração do homem não tem como, é só Deus que sabe. Mas você imagina, né? Uma pessoa, de repente, que tem relação sexual com alguém, que mal conhece, sabe-se lá o que interiormente aquela pessoa tem de valores na mente, no coração, intenção. Às vezes essa pessoa está altamente depressiva, ela tem vamos dizer assim, que a gente está falando de abuso, né? As intenções narcísicas terríveis, né? Porque os abusadores são extremamente narcisistas. E aí naquela conjunção carnal ali, com preservativo ou sem preservativo, isso não interessa, porque a gente sabe que energia é energia, não depende do material, né? do físico. E essa pessoa capta tudo aquilo ali. Então, ontem eu estava conversando com os meus alunos e falei, caramba, por que às vezes uma pessoa, depois de passar uma noite com alguém, no dia seguinte ela tá mal, parece que tudo tá dando errado, ela tá triste, ela tá angustiada,
ela fica mal e daqui a pouco ela também está depressiva e ela nunca vai ligar que poderia ter a ver com relação sexual que ela teve naquela noite anterior, porque as pessoas não vão pensar nisso, elas vão pensar porque está sem dinheiro, porque está isso, mas não nisso. Então, na verdade, mestre, existe essa questão dessa troca de energia, seja positiva ou seja negativa durante a relação, não é? Seja com quem for, seja com marido, mulher ou tico-tico no fubá, como diz o outro, né? A gente falando de vamos jogar fora todo o puritanismo dessa história para nós entendermos melhor, porque como você está relatando bem, tá? Nessa história porque a gente acaba falando para poder às vezes falar de forma mais bonita, a gente acaba usando alguns termos que não são tão mais verdadeiros. Eles não são mais verdadeiros. A gente está falando de casal, e quando se fala de casal, só se pensa em marido e mulher, né? Esposa e marido, dessa forma. E vamos falar da verdade, que hoje não é mais isso. Não se vive mais isso dentro da realidade, mesmo no campo chamado espiritual. Porque naquele simples início da nossa conversa sobre os beijos, hoje é comum falar assim, beijei muito. Você sai por aí para ir para as baladas e eu beijei 30, você beijou só 10. Eu beijei 20, você beijou 50. Essa troca aconteceu. E ela não foi só por salivação, ela foi muito mais profunda. Tá? E quando no caso desse ato sexual, isso vai durar por muito tempo. A gente não diz que é para toda a vida, mas é por muito tempo. Agora vamos imaginar o que você estava relatando, Mônica. Um casal, marido e mulher, convive há 20, 30, 10, 5 anos, tal. N vezes mantém relação sexual, uma troca constante, né? E independente desse lado puritano da coisa, né, nós vamos entender que esses resíduos espirituais aí é de alma e corpo. Alma, pensamento, sentimento. A gente vai levar para aquele lado do quê? Porque a primeira coisa que acontece quando esses laços são por forma afetiva, a forma de atração acontece com uma forma curativa e revigorante, e o fulano sai dali, o ser humano sai dali revigorado, feliz após um ato sexual, após uma transa, dê o nome que quiser. Ele sai dali feliz, ele não sai exausto, ele sai, caramba, ele sai inteiro para o outro dia, ela sai inteira para o outro dia. Quando chega no trabalho, na igreja, no seu ambiente, todo mundo fala, caramba, a noite bombou, hein? Porque tá bonito, porque foi revigorante, porque houve afetividade. Contudo, comparando as outras relações, né, também, tá, sexuais, podem ser através de um simples beijo, tá? Mas nós estamos falando aqui de relação sexual propriamente dita. O fulano sai dali exausto, porque ele só estava ali para demonstrar a bagagem dele ou dela. Ela estava ali exibindo, se autoafirmando, querendo dizer eu sou, eu posso, eu tenho, né? Querendo ter um algo mais. E nesse caso dos relacionamentos abusivos que acontecem, né, mais no ambiente conjugal, propriamente dito, né? O fulano não é uma questão financeira, não é mais esse problema financeiro. Agora já é aquele problema do, olha só, hoje é dia e está na hora, sabe? Independente de homens ou mulheres. Porque quando a gente vai falar de abusos, a gente acaba entendendo que a grande maioria, em tese, hoje, são as mulheres vítimas desses abusos, sim. Mas existem muitos homens também que a mulher fala, ô, você não está mandando nada, você está me esquecendo. Ou então, acontece no relacionamento familiar, círculo de amizades, né? Naquelas brincadeiras, naquela churrascada, naquele bate-papo, a mulher comenta com a outra e a outra já comenta com a outra, que chega no ouvido do marido que conta para os amigos, a fulana comentou que o fulano não está mandando nada. Isso vai abatendo, e isso vai revigorando o mal-estar. Ou seja, aí aquele homem ou aquela mulher vai para esse ato sexual
com vontade de querer demonstrar algo que não é. Por violência, pode ser violência física, pode ser a própria violência sexual mesmo, porque se a outra pessoa não quer, não vai haver esse bom entrosamento, essa coisa afetiva, e sim uma coisa compromissada. Até porque, se entende, aqui no Ocidente tem muito disso aí, né? Olha, ainda é bem da história lá do papai, da vovó, da tataravó, né? Dizia assim, olha, você tem um compromisso comigo, hoje é dia de você me dar. Linguagem mais popular, tá? Como você disse, deve ter, olha só, tá na hora. Tem gente que tem horário para transar, olha, é à noite. Né? Coitado do cara que trabalha à noite, quer dizer, ele nunca vai conseguir transar porque durante o dia a mulher está ocupada e ele está dormindo que ele chegou do trabalho, né? Entendeu? Então, quer dizer, a mesma coisa acontece com a mulher, coitada, que hoje também trabalha à noite, é enfermeira, que trabalha, é plantonista em algum lugar. Aí começam a surgir os abusos. Abusos que não são só mais físicos, ou só mais somente sexuais. São abusos de poder, abuso de tirar a capacidade daquela pessoa de seguir. Você não pode mais ir ali porque estão pensando ou dizendo a respeito de quem. Lembra de algum tempo atrás, também a gente falava que era na nossa área, as massagistas, todo mundo pensava que era assim assado, a enfermeira era assim assado, né? O homem que fosse bailarino é também discriminado. Olha só. Então, a gente vê que há violências e abusos em diversas áreas. O ser humano. Né? Sim. E essa energia sexual que fica no ser humano, tá? Ela, para dispersar, depois leva muito tempo. Eu vi, Mestre Wilton, que no mínimo 3 meses, seja uma troca de um beijo, ou seja sexual, que aquela química, aquelas células, aqueles leucócitos, né? Demora no mínimo 3 meses para limpar, para sair um do organismo do outro. Então, no mínimo, né, 3 meses. Aí eu fico imaginando, né, esse exemplo aí dessa vida moderna, eu acho que eu sou meio... na minha época não era tão assim, né? Então eu já nunca... Eu não sei nem como é que funciona o negócio desse. Mônica, você passou dos 30, Mônica. Pois você passou dos 30. Passei dos 60, né? Dos 50. Mas essa garotada de hoje aí, né, que vai, beija 2, 3, 4, 10... Essa moda aí atual que é meio apavorante para a gente, mas imagina uma pessoa captar essa energia, né, de 10 num jeito, de 15, enfim. É como se uma pessoa falasse, né, imagina na relação sexual, uma pessoa que tem relação sexual com várias pessoas, né, ali dentro daquele período, ou seja, ele pega um pedaço, um pouquinho da energia de cada um. Então é como se aquela pessoa, ela trouxesse para a vida dela várias partículas, né? Então ela traz a partícula de um deprimido, ela traz a partícula do outro vingativo, a partícula do outro que aí vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo. Então, ela vai se enchendo daquilo. Aí, o que acontece? Vamos colocar num caso de prostituição, que é muito comum aí, né, nesse mundão. Aí, a pessoa recebe aquela carga e entrega para o outro. E ali, como é uma pessoa que tem vários parceiros sexuais, ela capta a energia negativa de um e ela entrega para o outro e ela vai passando essa coisa. Então, eu falo, meu Deus, é uma loucura quando a gente para pensar nisso, porque parece alguma coisa, porque como é energia abstrata, a gente não toca, a gente não pega, né? Mas nós, seres humanos, somos feitos de átomos, o Senhor nos criou desse jeito, né? Nós vibramos, as nossas células vibram, e nós temos uma frequência de vibração em cada célula. E quando eu penso, quando a gente para para pensar, né, que
Deus criou isso, esse projeto, né, para a procriação humana, para que ele nos deu de presente, né, deu para o homem, deu para a mulher, momentos de prazer, para que fosse algo sagrado, né? Eu vejo que Deus criou isso tudo no metabolismo humano para que fosse algo sagrado. Mas aí o homem, enfim, né? O homem banalizou isso tudo, que todo mundo já sabe como está. Então, eu penso que essa questão dessa troca de energia, em primeiro lugar, que a gente sabe que Deus criou o sexo para ser algo sagrado, para ser algo lindo, para ser algo bom, para ser algo prazeroso, para gerar, inclusive, saúde para o ser humano, né? Saúde, não só para gerar vida e multiplicar a vida humana, mas para gerar saúde também, para gerar momentos de bem-estar. Eu creio que toda a intenção de Deus na construção disso foi perfeita, né? É perfeita, tudo que Deus faz é perfeito. Mas aí vem Deixa eu todo homem... agradecer aqui a presença de alguém. Nívia Cristina, tia Nívia Cristina, lá de Nilópolis, a grande professora da Lamaica, a que formou a Lamaica. Gente, manda coraçãozinho para a gente passar de 1 hora nesse bate-papo aqui, hein? Ah, com certeza. Eu comecei a passar aqui um pouquinho, mas eu não consegui ler todo, né? Ver o nome de todo mundo. E também para ver os comentários, para a gente poder comentar, né? Sobre o que a galera tem colocado aí. Mas, enfim, então, se a gente pensar, meu Deus, se eu tenho essa questão da troca energética, se eu troco leucócitos, se eu troco... E, ao mesmo tempo, gera sensibilidade na alma, porque eu posso, sim, me tornar uma pessoa mais triste ou mais feliz, dependendo da carga energética que eu recebo numa conjunção, num ato sexual com o outro. Isso significa que é uma alerta para muitas pessoas que brincam com o sexo como se fosse algo assim, né? Ah, é uma descarga ali, tá tudo bem. E não é, é algo muito mais profundo, muito mais... e que gera consequências, tanto positivas quanto negativas, que pode gerar consequências de doenças também emocionais na pessoa, né? Às vezes a pessoa se preocupa só com doenças, se fala, né, de doenças físicas, né? Que são aquelas doenças venéreas, que são as doenças por vírus, por bactérias, tal, tal. Porém, uma alma quando adoece, né? A mente doente adoece o corpo em várias áreas, né? Provoca, inclusive, a doença chamada doença psicossomática, né? Sim, eu estava vendo sobre câncer de útero, câncer de próstata, que são doenças, inclusive, que vêm de questões emocionais geradas por energia sexual. Isso aí. A estagnação da energia sexual, Mônica, pegando aí, é onde você está falando, porque é comum, né? E para todos que estão aqui, é um assunto que, depois dos 15 anos, todo mundo acha que já sabe tudo sobre sexo. E é um assunto que nunca vai ser esgotado. Nós vamos continuar falando dele e vamos ter sempre que falar. O chamado sexo regular, quando a gente volta para tratar desse assunto, a gente vai rever alguns estudos anteriores e trazemos para a atualidade, como está falando aqui, de doenças psicossomáticas, doenças causadas por essa estagnação da energia sexual. Tá ok? E eu tenho que deixar uma coisa assim bem clara. A sexualidade, gente, por favor, você que está aqui, manda coraçãozinho, olha só. Sexualidade é doença. Sexualidade é doença. Por favor, vamos entender sexualidade e separar energia sexual, atividade sexual. Sexualidade como doença, ela pode assim dizer, já é uma destruição. Quando alguém está preocupado com a sua sexualidade, já está, de alguma forma, doente. Tá? Essa energia sexual esteve ou está estagnada. Ela está, como a gente vai dizer assim, ela está parada, ela foi bloqueada de alguma forma. Pode ter sido na infância, pode ter sido no ventre, pode ter sido bloqueada, tá ok? Na vida intrauterina, porque nós temos duas fases de energia. A energia herdada, que é 50%, não tem como, do meu pai e da minha mãe, eu já sou, todos nós somos 50% papai e mamãe. Os outros 50%
é após o corte do cordão umbilical, que é a energia adquirida, o ambiente onde você foi criado, com quem você foi criado, como você foi criado, o que você se alimentou aqui, ou você se alimentou auditivamente, visualmente, como você conviveu, essa energia adquirida vai transformar esse ser humano. Mas, contudo, o que já pode ter sido causado lá dentro na vida intrauterina, hoje, né, eu postei, de ontem para hoje eu postei um videozinho, ampliei ele, coloquei ali, a gente mostra ali hoje a relação que nós temos com essa ferramenta que nós estamos usando aqui, né? Um casal namorando, aonde estão abraçados, cada um com seu celular. A mamãe está grávida e está com o celular na mão, é como se o neném estivesse lá dentro com o celular na mão. Então, esse sexo regular, eu voltei a alguns estudos e eu amei lembrar que em todas as aulas, quando a gente vai falar na MQC, todas, eu peço N trabalhos, e entre os trabalhos que eu peço, eu sempre pedi para alguém falar, todos, olha, fale do seu jeito, sobre satisfação e prazer. E dá uma confusão demoníaca, dá uma briga, porque quando se coloca no Aurélio, quando vai para o dicionário, satisfação e prazer têm o mesmo sentido, mas não é a verdade. Tá? Quando o sexo regular é uma satisfação que apenas busca uma consequência em ambas as partes. Tá, ok? Satisfação é só querer atingir o prazer através do orgasmo. E acabou. Quando nós vamos entender a cultura oriental, nós vamos entender que não é necessário para fluir da energia sexual, tá ok? Esse propriamente esgotamento do orgasmo, porque muitas das vezes o chamado orgasmo, ou particularmente quando se fala muito para o homem, que é a ejaculação, é uma perda da energia, é o jogar fora o que a gente chama de bidu, é o alcance do bidu, é o êxtase. E nessa hora, a gente vai acabar entrando numa outra parte sobre energia sexual, e agora a gente vai falar ali sobre o nosso tema, que é a parte abusiva. Tá? Tem homens e mulheres, por Sim. favor, vocês aí, mandem um coraçãozinho que eu vou mexer num assunto aí que muita gente não gosta. Homens e mulheres que precisam se masturbar, mesmo tendo seus parceiros. Olha só. E quando estão muito próximos, precisam desse estímulo, e quando estão ausentes? Hoje é comum, por causa desse veículo aqui, né? Alguém pode até dizer assim, poxa vida, você já falou que sexualidade é uma doença. Puxa vida, olha só. A relação sexual, o ato sexual, quando a gente está falando aqui agora da parte, o sexo espiritual, ele é tão bom porque tem que haver a troca, não tem jeito. Como é que é essa troca? Como é que essa troca acontece? Como é que é essa energia sexual? Eu dou ao outro o que eu quero ter. Não é eu querendo buscar para mim. O homem, né? Hoje a gente fala muito aí sobre ejaculação precoce, isso virou uma doença. Olha, a ciência não está nem aí, porque está vendendo bem, tá legal? Em planos de saúde agora, isso vende bem. Não é porque ninguém é apressadinho, não. É porque o ser humano, particularmente o homem nessa hora, você só escuta em rodinha de homem bam, homem que só manda a bola para dentro, homem que só é campeão. Você não vê papo de homem derrotado. Tá? As mulheres já conversam um pouco diferente, elas já conversam dizendo o quê? Podem me corrigir, tá, senhoras mulheres? Tá? Dizendo assim, é o meu parceiro que não está botando bola para dentro. Tá? Mas, em contrapartida, devido à forma abusiva como ela tem sido tratada ou manipulada, tá? Ou cuidada, não depende mais da vontade dela. Poxa vida, eu devo estar falando aqui para um público maior de mulheres, né? E não tem jeito. Você olha, se excita, vem a chamada libido, tá legal? Mas o seu corpo não permite.
ele sozinho, eu já disse, nós falamos aqui que a energia sexual ela é autônoma, não depende de cérebro. Não adianta a mulher, no caso aqui, estou levando para o lado de vocês, mulheres, para entender. A mulher até se estimula antecipadamente, porque o marido anda reclamando, aí ela já se programa e faz uma série de coisas. Hoje tem aí os como é que se chama? Sex shops da vida, vendendo aí cremes maravilhosos, tá? Para poder gerar, para facilitar a penetração, mas mesmo lubrificando o corpo, quando eu digo o corpo físico, a alma não está aberta para esse negócio. Se a alma não está aberta, o corpo se fecha. Aí vamos chegar nessas doenças também físicas, que é o caso aí de problemas sérios no útero, né? A ponto de ser câncer, tá ok? Câncer de próstata no homem ou na mulher também, né? Em menor escala, mas as mulheres também são acometidas por isso. E a gente vai entender, isso já é gerado dessa violência sexual, dessa violência, desse abuso. Abuso de quê? Olha, é você que não está dando conta. É o homem querendo provar que é a mulher que não está dando conta. Tem um comentário aqui, né, de uma pessoa que escreveu que o marido fica no quarto, mas fica no celular direto. Então, na verdade, eu penso que ela realmente é muito delicado, né? Porque a gente sabe que existe abuso por parte dos homens e das mulheres. E eu andei passando muito rápido aqui, eu não fiquei dando boa noite para não interromper a sua fala, né, a sua colocação, mas estou muito feliz que tem vários amigos aqui. Eu acho que o nosso público dessa live é 50% homens, 50% mulheres. E a gente sabe que existem mulheres abusadoras e homens abusadores, né? E aqui a gente está falando para homens e mulheres. E aí tem o abuso sutil, não é? Porque imagino como essa pessoa colocou aqui, uma mulher, que o marido fica no quarto com ela, mas fica no celular o tempo todo. Então, ou seja, de repente não está acontecendo ali nenhuma palavra agressiva, não está acontecendo nenhuma crítica agressiva, mas entra o que muitas vezes a gente chama até o castigo do tratamento de silêncio, que normalmente os abusadores têm essa pegada, eles já têm esse costume. E então, se o marido está do lado da mulher, às vezes a mulher está realmente disposta, ela quer, ela está sentindo uma necessidade até mesmo de se sentir amada. E o marido fica ali só no celular, só no celular, só no celular. Ou seja, passa a ser um descaso, né? E muitas vezes, às vezes ele quer até passar para a mulher que o celular é mais importante do que ela. Porque se a gente pensar no caso de hora de dormir, tá os dois, tá no quarto, o marido tá o tempo todo no celular e não dá atenção para a mulher, ou vice-versa, né? Porque esse cenário também pode acontecer. A mulher está o tempo todo no celular, o marido está querendo uma atenção. Então, isso gera um abuso sutil por descaso, né? Isso é uma vertente. Não vou dizer que é o caso que está acontecendo com a pessoa que escreveu aqui, mas claro, entra uma suposição, né? Tem uma outra questão, mestre, que eu tenho muitas clientes, hoje eu tenho um programa que se chama Supere Relacionamentos Abusivos, que é um programa específico para mulheres que sofrem de abuso. Então, eu estou cuidando de muitas mulheres, né? Hoje eu passei a tarde também no telefone com uma cliente, eu tive um atendimento com uma outra também, inclusive muitas relatam para mim que elas se sentem muito mal, porque no momento que, às vezes, elas estão ali se preparando, até mesmo para um momento de uma relação, elas têm desprezo. Mas, quando elas estão dormindo profundamente, cansadas, esgotadas e tal, e elas falam, olha, eu me sinto literalmente estuprada pelo esposo durante a noite, porque ele me acorda, isso já tenho muitos relatos de mulheres, de clientes minhas que me perguntam, mas Mônica, isso é um abuso, porque eu sou acordada num susto tal, e esses dias eu até gravei um Reels, eu brinquei, né, com uma delas, eu falei, olha, enquanto ele está te procurando, tá bom, pior é quando deixa de procurar e procura outra na rua. Mas foi uma brincadeira, mas na verdade, eu entendo essas minhas clientes, a maneira como elas falam,
porque elas não são bem tratadas durante o dia, não são maridos que conversam com elas, não tem aquele diálogo prazeroso, aquela coisa antes, nenhuma preparação, aqueles elogios, não. Elas são realmente muito criticadas, elas não têm nenhuma preparação, elas não têm nem vontade, nem sequer vontade de ter relação sexual em si, porque elas, lógico, né, na hora de dormir, elas vão o tempo todo lembrar de quem é essa figura, né, durante o dia inteiro, o que ele fala, as críticas, o gaslight, né, que é aquela coisa da manipulação mental, dizendo que é só criticando, só colocando a mulher para baixo, só diminuindo a autoestima. Então ele vai com aqueles picos de abuso, abuso, abuso. Chega à noite, na hora de dormir, a mulher está em sono profundo, ele acorda a mulher de madrugada, assim, no desespero, e às vezes não dá mal tempo da mulher mal acordar, e elas reclamam muito comigo, sabe? Falaram, mas isso, como é isso? Isso eu me sinto violentada, né? Eu me sinto... Então, se a gente pensar numa relação sexual nesse nível, a mulher já acorda assustada. Naturalmente, ela já está tensa, naturalmente não tem vontade. Naturalmente, naquele momento, por mais que ela tenha um coração legal, ela está tensa, ela está nervosa, ela não quer. Então, a troca de energia que vai acontecer ali vai ser totalmente negativa, não é? Totalmente negativa. E então eu penso, depois que eu passei a estudar sobre isso, a ler, né, foi cair na ficha, eu falei, meu Deus, como isso é sério, que a gente não entende muito isso, né? Até muitas questões assim religiosas que dentro do nosso meio cristão, do nosso meio evangélico, converso com muitas pessoas que falam, não, mas você tem a obrigação. Mas aí quando a gente pensa, meu Deus, mas uma mulher que vive com um abusador, ou um homem que vive com uma abusadora, né, com aquela pessoa que denigre a imagem do outro, não tem cumplicidade, parece que os dois estão jogando uma partida de tênis, parece que um quer acabar com o outro, ao invés do frescobol, não tem parceria. E aí, o que acontece? A troca à noite, a troca numa relação é simplesmente terrível. Não tem saúde que persista depois disso, né? É bem assim, Mônica. Mônica, então, exatamente aonde você está tocando, tá? Tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente está falando de energia sexual, a gente é forçado, a gente tem que chegar lá que, para que haja esse bom entrosamento, é chamado de quê? É importante ter consciência de tudo isso. Com duas partes. Não existe sexo sem duas partes, certo? Em todo o universo, a gente vai ver, mesmo no mundo natural, mesmo na natureza, nos vegetais, nos minerais, a gente faz o cruzamento de uma planta com a outra, tem que haver harmonia, tem que ter consciência, tem que ver a aceitação. O que aconteceu e que se tornou maravilhoso nessa década, nessa geração, década não, nessa geração agora, tá? Foi esse negócio que nós estamos usando aqui, o celular. Porque antes era comum, era fácil ter uma boa desculpa que era só imputado às mulheres, né? Era só imputado às mulheres. As mulheres, olha, os homens diziam, ou as conversas diziam assim, a melhor forma de fugir do sexo é dizer que está com dor de cabeça. Aí depois não tem mais. Agora tem o celular, tem os compromissos, tem essa coisa todinha aí. Tudo bem. Então, para ambas as partes, acaba sendo uma bela saída. Eu estou aqui resolvendo um assunto. Pode ser durante o dia, durante a tarde, tal. E à noite, nesse encontro que é comum ser na madrugada, ser na noite, tá? O celular também está ali. Pode ver que o celular está na cabeceira. Tá? E nós sabemos, tá, falando de quântica, que esse aparelho abençoado que nós estamos usando aqui, essa ferramenta, ele nos rouba 50% da nossa capacidade. É 50%. Não é 49%, 45%, 53%. 50% pode ser da forma que você pensar. E sexualmente também. Mas também nos dá 50% de chance de fuga, homem ou mulher. Seja ele ou ela, o abusador ou a abusadora. Verdade. Dessa forma, a gente vai falar daquela energia espiritual que nós estávamos falando, porque a energia espiritual, quando a gente fala de energia sexual de forma espiritual, a gente vai entender o quê? Ela começa de uma forma gostosa, porque ela não sabe quando vai começar. Não pode ter programação para fazer essa energia sexual acontecer.
Não pode ser programado. Olha, quando eu chego é depois do almoço, é antes do almoço. A energia sexual, ela acontece por consciência. São ambos. Quando um começa a rejeitar o outro na brincadeira, estou falando já de casal, tá? Estamos falando aqui porque você citou as suas clientes, nós temos clientes, nós convivemos com seres humanos, é de ser humano que a gente está falando. Tá? Ele tem a fuga, não, cuidado que eu estou ocupada. Cuidado que eu estou ocupado, calma aí que agora eu tenho um assunto para resolver. Aí quando chega a noite, que parece que é o horário do descanso, é que parece que é o horário também da transa, da relação que a energia sexual flui mais? Não. Tá? É que aí cada um não é mais consciente. Ela está o quê? Ela está individualizada. Sou eu que quero e você tem que dar. Como a mulher não tem essa tendência, a mulher normalmente entende que o marido está cansado, tá? Porque se a mulher procurar, vamos agora inverter. Inverte aí agora essa história que as suas clientes te falaram. Imagine se é a mulher procurando o homem, tá? E ele está cansado e ele está dormindo. Sabe como é que ele vai acordar? Broxa. Se ela for procurar, vocês que estão aí mulheres, procura o seu marido, inverte. Em vez de ele te acordar, passa você, descansa durante o dia. Quando ele pensar que está dormindo, você acorda querendo dizer, agora eu quero te dar. E ele está broxa. Aí ele não vai conseguir. Porque você diz, não, agora eu quero. Peraí, muda de posição, que vai parecer que é abuso também, porque a forma que você estava sendo abusada, porque ele queria, e ele está, né? Porque o homem depende da ereção, então ele quer aproveitar a hora do xixi. Na verdade, a gente chama isso, tá legal? Desculpa a expressão aqui, mas é essa a gente usar. É o tesão de mijo. Aí ele quer transar, porque é ele que está com tesão 3, 4 horas da manhã, porque aí nós que estudamos o corpo humano, pode ver que isso acontece cerca de 4 horas da manhã. É a hora de quê? Do sistema eliminativo está funcionando. Ah, tá. Sistema eliminativo, a gente não está falando aqui de eliminativo de urina, de fezes, não. Vamos falar também aqui de sêmen. Ele está funcionando, então ele está ali prontinho. Inverte, mulher. Inverte. Procura o homem na hora do descanso dele, de 1 hora até as 3. É ele que está broxa, ele está cansado. Vai lá, você. Aí ele vai falar, estou cansado. Olha só, é abuso de qualquer forma. Tá? Se não houver essa consciência, se não houver esse sexo consciente, tá? Podemos falar, mestre Wilton, de um acordo, no caso. É um acordo, sim, por quê? Porque a relação humana, estou falando humana, mas animal também. Poxa vida, eu gosto de estudar muito o ser humano a partir dos animais. Uhum. Né? Para falar disso tudo é inesgotável, porque ele tem o quê? Ela é uma união divina. Vamos entender isso, já que nós estamos falando com o público aqui, eu tenho certeza que, independente dos seus credos, somos todos ocidentais e religiosos e cristãos. Vamos entender. Ela é uma união divina. Ela tem que gerar benefício. Uhum. Eu dou ao outro o que eu quero. Eu cuido do outro como se estivesse cuidando de mim. E o outro cuida de mim como se estivesse cuidando dele próprio. Uhum. É o oposto da masturbação, quando eu me manipulo sozinho e jogo meu pensamento aonde eu quiser, em busca do meu prazer. Aí é prazer. Prazer, estímulo para jogar um orgasmo para fora. A energia sexual vai continuar estagnada, sabia? O homem, particularmente, ou a mulher, pensa que através da masturbação, um relaxo. Não é. Puxa vida, dá até para pensar dobrado, né? Como você citou aí as geishas, as prostitutas. A prostituta, então, ela deveria ser bam, porque ela transa com 10, 20 por dia. Quanto mais dinheiro ela ganha, porque ela transou mais, certo? Então, ela teria que ser super leve, ela está esgotada. Ela está acabada, porque ela teve que fazer aquilo por N razões. Nunca foi por... Ela fez por individualismo. Ela quer saber quanto que ela vai ganhar. É por que ela está fazendo aquilo. Então, o abuso nessa hora, para a gente entender bem onde entra o abuso já está acontecendo do jovem até hoje é o centenário. O abuso acontece desde o útero da minha mãe, quando meu pai
violentava, abusava da minha mãe e eu estava lá na barriga. Ou será que alguém aí não prestou atenção nisso? Será que hoje nós temos aqui homens e mulheres, aquele cara que fala assim, não, mas eu também tenho tesão pela minha mulher, mesmo quando ela está grávida. E ele quer saber só de satisfação e prazer. E quando a gente vai falar de energia sexual, energia, essa coisa boa, essa energia espiritual, essa energia não somente mais regular, a gente vai entender de tudo. No nosso tempo daqui a pouco, né, Mônica? Tomara que segure aí, hein? Quero só dar uma boa noite aqui, porque já entrou muita gente e eu perdi muitas pessoas, né? Teve uma pessoa que colocou um comentário aqui, mas eu acho que foi bem, eu não lembro exatamente qual foi a fala, falando das mulheres amarguradas, mas eu já perdi também. Então, boa noite a todos vocês que entraram. A Ilana, querida, entrou aqui. Boa noite. Ah, tá. Tem alguém que escreveu aqui, já pedia separação. É uma situação frequente de descaso. Ai, a Michele falou exatamente isso. Entrou aqui, Lucas, boa noite. Ser obrigado a fazer o que você não quer. Eu estou lendo alguns comentários só para ver se tem alguma pergunta específica. Aí outra pessoa escreveu verdade, só quer sexo. Ah, tá. Deve ser em relação ao aquele esposo, né, que ela disse. Isso é uma grande verdade. Muitas mulheres vivem amarguradas. Eu sei quanto é isso, porque hoje eu tenho atendido mulheres. Especificamente, eu escolhi esse nicho mulheres, né, porque é uma questão da identificação também. Evaldo entrou, boa noite. Alessandro Matos entrou, boa noite. Boa noite, pastora Mônica. Boa noite, Alessandro, meu querido, grande amigo. Ilana está dizendo, os dois têm que querer. Sim, Ilana. Ilana Tanuri, maravilhosa coach de perdão. Ela está dizendo, o abuso entra quando um não quer. O abuso entra quando um não quer. No caso, a gente está falando sobre a relação sexual. Acho que é isso, né? A Vânia, boa noite, querida. Boa noite, Vânia. A Vânia é minha aluna maravilhosa também lá do Instituto. Tem uma galera muito legal aqui do Instituto também. Para a gente continuar batendo no abuso, né? E vamos pedir o pessoal para mandar coraçãozinho para ver se o Instagram deixa a gente mais um pouquinho aqui. Né? Porque como deu uma hora, pode ser, né, que eu vou printar aqui a tela rapidinho antes da gente continuar, porque eu estou com uma imagem boa agora. Eu vou printar. Agora tá aí, vai lá, Mônica. Isso aí, legal. Eu acho que deu certo alguma imagem, né? Se algum de vocês puder printar a tela para gente, aí eu agradeço bastante também. É só marcar @sou Mônica Oliveira, manda lá, ou do Mestre Wilton também, e aí manda pra gente no Stories, manda pra gente no Direct aí também, que a gente... Hoje a gente estudando isso tudo aqui, trazendo esse assunto para vocês, tá? Com alguma ousadia, a gente tem que entender, tem que ser ousado para falar desse assunto e deixar, a Mônica conseguiu esse nicho, um nicho bastante feminino, bem falado. A coisa mais difícil que tem é ter esse nicho da forma masculina, porque homem não gosta de mostrar aqui que foi abusado pela mulher. Sim, os homens são mais fechados, né? Eles não... O homem não. Ele tem vergonha de contar na delegacia que ele apanhou da mulher. Sim. Ele tem vergonha de contar que a mulher foi perturbar ele de noite, querendo sexo, e ele estava cansado. Porque ele não quer dizer que está broxa. Exatamente. Entendeu? Que ele está impotente. E a impotência não depende mais somente da ereção. Tá? A ereção não vai acontecer. Aí o cara vai partir para alguns medicamentos perigosos, tá? O que está aí, esse famoso azulzinho, que daqui a pouco ele está morrendo, porque é o coração que vai para o espaço, não vai aguentar. Uhum. Aí nós vamos entender como abuso, nessa história toda que nós estamos tratando aqui, o abuso com essa energia sexual, tá? Ela vem de forma tão violenta que, quando hoje nós encontramos, no caso, a grande parte, a grande maioria, que são as mulheres, se queixando, isso é verdade, não tem jeito, porque o homem acaba se empoderando, tá, da parte física contra a mulher.
em regra geral, porque hoje tem mulher forte também, eu conheço algumas aí que mandam bem, ó, tá? E vai pegar o outro, então ele não vai tirar farinha com ela. Mas, de alguma forma, o homem acaba sendo covarde nessa forma de agir. Mas a consequência, porque ele precisa depois se autoafirmar perante a sociedade, perante os familiares, perante os amigos, tá? Aí nós vamos ver os casos trágicos que tem aí, que é a violência física, o suicídio, não, o homicídio, né? A coisa. Porque quando ele se sente ofendido, e às vezes a forma abusiva pode ser, você sabe disso, pode partir da mulher, pode ser o abuso dela contando para as amigas, como o marido, como o parceiro, não dá conta, e conta para outra amiga, conta para outra amiga, daqui a pouco conta para o marido, a amiga conta para o marido. Aí o marido volta contando para os amigos, que a mulher dele contou, que a outra mulher contou, que ele não dá conta do recado. Aí ele, para mostrar isso, pronto, aí, como é que, aí pronto, aí parece que a violência ou o abuso é só físico. E nós aqui abordamos a violência, o abuso em todos os âmbitos, né? E a Eu trabalho energia, muito com abuso emocional, bem mais especificamente do que o físico, né? Até mesmo é isso quando aí. acontece, a gente sabe que uma agressão física, ela tem totalmente, né, junto com ela o cunho emocional. Não tem como uma mulher ser agredida fisicamente sem emocionalmente estar totalmente abalada. Mas como até a gente tem essa questão da Lei Maria da Penha, né, que é no artigo 7º, ali tem o parágrafo 2º explicando detalhadamente o que é um abuso emocional. Então, ali entra comportamentos, inclusive, de diminuição da autoestima. As pessoas, às Sim. vezes, não param para interpretar a lei propriamente, para entender o que é considerado abuso. Quando uma pessoa Tirar passa o a ler, objeto, e a Lei Maria da simplesmente. Penha, especificamente para mulheres, né? Porque é uma lei própria para mulheres, que é dentro do que eu tenho trabalhado, né? Mas o que é diminuição da autoestima? Então, quando para pensar, às vezes, até uma dica bem legal para os homens também prestarem muita atenção nisso, né? Hoje eu tenho, por exemplo, meu público de alunos dentro da formação em coaching inteligência emocional é 50%, 50%. Tem tanto homem quanto mulheres. Mas, especificamente no nicho abuso emocional, que eu trabalho com abuso emocional, eu tenho trabalhado com as mulheres. Mas é muito, muito loucura isso, né? Porque diminuição da autoestima da mulher. Parece que é uma coisa tão assim, né, superficial, mas isso é crime perante a lei. Então, um caso desse, né, por exemplo, entregar particularidades, né, do outro como se fosse alguma coisa banal, ou seja, banalizar o sentimento do outro, né? Uma pessoa que tem uma conduta, né, de integridade, de cumplicidade, num relacionamento saudável, porque um relacionamento entre um casal saudável Isso. tem essa relação de cumplicidade, eu digo, de fidelidade, né? E jamais um vai chegar denegrindo a imagem do outro, seja em que problema for. Agora, expor defeito do outro, com certeza é abuso. Expor defeito do outro publicamente é abuso, né? Então, seja até mesmo uma mulher expondo os defeitos do outro, né, Isso. para as amigas, para a família e contando particularidades, que é algo que ela deveria só ficar entre os dois ali. Então, além de ser totalmente antiético, também se torna uma questão de abuso. Em relação às mulheres, o homem que faz isso está explícito na lei. Isso é abuso. Isso se lê o artigo 7º, porque nossa live não é sobre isso, nós estamos falando de energia sexual, porém, não tem toda vez, né? Como que uma pessoa ela pode estar ali bem, conseguir ter uma boa relação sexual para uma boa troca de energia, se realmente ela tivesse sofrido abusos emocionais, psicológicos, né? Palavra, não tem Então, como, Mônica, não tem jeito. para a gente manter o nosso foco ali, né? A energia sexual e o tempo, como você falou, só procurando, assim, melhorando aquela informação que você deu daqueles 3 meses, vamos fazer em tese, tá?
vamos botar assim, de 1 ano, em cada ano de convivência. Estou resumindo, tá? Estou generalizando. Em cada ano de convivência, 3 meses. Tá legal? Não é alguém que conviveu 10 anos e agora tem 3 meses para limpar. Bota 10 anos, tá? 3 meses para cada ano. Então, vamos botar 3 meses vezes 10. Então, muita calma nessa Imagina aula, se peraí. Muita calma nessa aula. Jesus amado, misericórdia. para Sangue de limpar esse Jesus tem corpo, poder na minha né? vida. Eu tenho que me ajudar. É, Agora vai ser a coach, a master coach, a terapeuta Mônica vai Oliveira. ficar Vou na falar com a encrenca. pastora Mônica Oliveira, porque tem as ovelhinhas também que É eu tenho que porque cuidar, né? nós estamos falando de uma coisa que você trata bastante, tá? No Master Coach, que você trata no todo, né? E a gente vai falar agora aqui, eu sei que é a tua praia, sei que você sabe muito mais falar disso, chama-se uma coisa assim, bem... Assim, como é que eu vou... Eu estou tentando usar suas palavras, que as suas palavras são mais técnicas, são mais bonitas, eu sou mais explosivo, né? Como você fala de essência. É a essência, a energia sexual, tá? Ela tem o que eu dou ao outro, o que eu recebo do outro, a essência. E essência pode ser essa chamada essência boa ou a essência chamada também de ruim, né? Ela pode me causar muita alegria, mas ela pode me trazer um estrago violento, tá? Como nós falamos das moléculas da célula, a gente vai entrar lá na linguagem da ortomolecular, né? Dos óleos elementos, a gente vai entender essas vibrações de células. A gente vai lembrar agora aqui o nosso público, tá? Daquele casal que está separado, está lá longe, tá? Eu saio aqui, ou, né, a mulher sai e vai encontrar com o outro, e o marido ou a mulher está em casa e está assim, peraí, calma aí. Aí, olha, daqui a pouco o telefone toca, aí ela atende o telefone e ele pergunta, oi, você está onde? A primeira ideia que vem na cabeça, está duvidando de mim? Cara, ele tem certeza. Não é que você está, aquela mulher ou aquele homem está praticando sexo, não. Mas ele está, às vezes, num lugar que não deveria estar, impróprio. Ele está com alguém que ela ou ele não gostaria. Vibrou, a vibração das células, vibrar, a gente vai falar novamente, né, dessas moléculas, tá, que se juntaram nessa relação, essa energia, houve essa troca de essência. E quando a gente fala de essência, a gente falou aí, é verdade, você falou, nós lembramos aí das prostitutas, das gueixas, vamos lembrar também aí de alguém hoje que se compromete aí conviver com alguém que está lá num presídio só para poder ter condições benéficas. Não é nem o casal, o marido, porque o marido e a mulher podem ter sido presos, né? Isso é diferente. Mas, assim, alguém que se propõe. Olha só o que está trazendo daquela pessoa. Aquele fulano pode ser um violentador, pode ter sido um abusador que está preso, pode ter sido uma mulher que também está lá presa no presídio de mulher. Então, alguém está se propondo. A essência. Show. Para limpar, não tem água para limpar isso. Isso daí leva muito mais tempo. Aí eu vou entrar novamente na lei, acho que é Newton, né? Acho que é Newton que fala, não sei quem é, bom, não sou péssimo em ciência, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Vai ter que entrar algo bom para sair o ruim. Então, mestre, olha só. Então, para que uma pessoa que se relaciona sexualmente com a outra, vamos colocar aqui na prática. O casal se separa, resolveu lá, divorciou. Para que essa energia, para que esses fluidos corporais, para que essa troca celular, essa energia, essa troca de leucócitos, isso tudo seja totalmente limpo do organismo, o cálculo é para cada 10 anos. Para cada 1 ano, 3 meses. Para cada 1 ano, 3 meses. 3 meses. Ou seja, uma pessoa que ficou... 10 anos... Para cada 10 anos casado. 10 anos de casado. 3 vezes 10. 3 meses vezes 10. Contudo,
Calma que tem o contudo, né? Porque essa pessoa que foi abusada, ou se sentiu abusada, tá? O outro também pode ter se sentido abusado. O outro também, cada um tem suas histórias, tá? O que acontece, em regra geral, nessa vida conjugal? O abusado, o que viveu o trauma, o que foi massacrado, ele gera nele, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Uma palavra que pode hoje a gente traduzir em nojo, em ressentimento, em mágoa, e mais assim, afastamento. Ele não quer mais saber de ter uma outra relação, porque agora todos podem parecer aquele que foi o Sim. abusador. É muito natural, entra na autossabotagem, é muita mágoa, muito rancor, né? Sim, muito Então você ressentimento. pega esses 10 anos, então você pega esses 10 anos e vê agora aqui aquela mulher, em regra geral, no caso das suas clientes, o homem, aquele ser humano, tá, que está com esse trauma, que sofreu esse abuso. Ele agora, não vou mais me envolver com ninguém, porque com todo mundo eu vejo aquele. Olha Entra na só, a autossabotagem. essência do outro em mim, a essência da outra em mim. Com todo mundo. O que ela está pensando? Ela está me tratando muito bem, é a essência da outra, está com o mesmo cheiro da outra, está com a mesma atitude da outra ou do outro. Mas eu acabei de dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ao invés de ficar sozinho ou sozinha, um novo encontro, tá? E se for esse espiritual, não for aquele somente regular, tá entendendo? Ele vai acontecer, porque é só nós lembrarmos, tá, que todos eles, nós, seres humanos, quando começamos, todos começamos bem. Todos começam. Ninguém... Olha, eu desafio agora aqui, que eu estou falando com a Mônica, minha amiga, mas com uma pastora. Eu desafio a qualquer um bibliocêntrico a dizer que hoje Satanás vem vestido de diabo, chifre e rabo. Eu não conheço um que tenha vindo. Se ele vier feio para o meu lado, eu vou vazar. Ninguém vai chegar para mim, mulher, ou para você, homem, dizendo, olha, eu quero ficar contigo, mas eu vou te dar uma costa 3 vezes por dia, eu vou te maltratar, entendeu? Você vai ter que ser minha cozinheira. Ninguém vai chegar desse jeito. Então, não tem esse anjo legal. Só chega de love mesmo. É o próprio bombardeio de amor, chega como uma pessoa mais perfeita do mundo, seja um homem ou uma mulher, e aí pronto. Aí, a gente vai usar várias analogias aqui, não vamos chegar quase aqui em lugar nenhum, mas orientando alguns que estão aqui, que possam levar, vamos entender. Vamos lá, na relação, já que o nosso assunto é energia sexual, tem todas as formas de sexo, já que a gente está falando que falou de beijo, já falar de formas de relação, e que são aceitáveis sim, né? Olha, mas o fulano, ou as pessoas, muitos de nós que estamos aqui, às vezes assim, não, mas olha, eu gosto muito quando ele me chama de cachorra, quando a gente está transando. Tá bom, tá legal, isso aí é particularidade. E quando ele te chama de cachorra em público? Ô cachorra, vem cá. Hein? Houve uma permissão ali, mas não houve o quê? A consciência de que momento é isso. Estou falando aqui, gente, sem puritanismo, tá? Não, mas eu gosto quando ela também, tá entendendo? Ela bate na minha cara, ela tá aqui, tá legal. Aí depois a mulher chega em frente de todo mundo e bate na cara do homem. Aí o cara, para mostrar que, cara, então deixa tua mulher bater em você, aí ele vai e revida, dá um murro. Aí até a leitura da explicação, olha só, a consciência, tá? O que a gente está falando aqui, dessa energia sexual. A energia sexual, ela é pura. Tá? Ela é simplesmente sagrada. Ela não é a energia vital. Ela é a energia sexual que dá a vida. Não é a energia vital, não é a energia da vida que dá o sexo. É a energia sexual que dá a vida. Se ela for boa, se ela for consciente, se ela for, como você pode dizer, se ela for o quê? Me ajuda com as palavras, Mônica. Quando há essa ligação, nessa troca, olha só, eu quero, você quer. Independente de hora, independente de lugar. Porque quando se começa a namorar, olha só, vamos falar sério que todo mundo aqui,
abaixo dos 60 que eu tenho, todo mundo abaixo dos 63 que eu tenho, né? Ó, todo mundo, quando está começando, namora na escada, namora na moto, namora no carro, vai no mato, vai na praia, vai em qualquer lugar. Depois vem com um negócio, um papo de consciência, só porque virou um relacionamento conjugal, aí agora tem horário, olha, de 2 às 3 eu estou pronto para transar, de 3 às 4 eu já não estou. Certo? Na hora do almoço não dá. Porque quando a consciência e essa energia sexual flui de forma saudável, ela traz o quê? Ela, como nós falamos aqui, ela traz alegria, ela traz satisfação, traz prazer também, é prazeroso, porque ela não vai deixar aquela pessoa. Eu duvido que alguém aqui não tenha escutado ainda esse papo de a noite foi boa, hein? Caramba, a tua cara está dizendo assim, mas normalmente se fala disso daquele casal recém-casado, recém-convivendo, né? Olha, foi legal, hein? 10 anos para lá, fala, caramba, o que que houve? Sexo. Sexo é alegria, sexo é vida, sexo é amor, sexo é vida. Sexo, essa energia sexual, tá? E a gente vai lembrar agora aqui, voltando lá rapidamente no beijo, que é, sim, essa vitalidade, tá? A gente vai lembrar que só no beijo a gente movimenta 29 músculos faciais. Tá? E essa troca também não precisa ser sexo, penetração. Não é pênis-vagina, tá ok? Essa troca também é sexo, sim. Essa troca é sexo. Vamos parar com esse puritanismo, até cristianismamente falando, tá? Porque estão-se por aí beijando, beijo muito, tá? Taco língua para lá, taco língua para cá, e depois não sei qual é o meu problema. Vamos lá, você falou de doenças psicossomáticas, tá? Mas essas doenças psicossomáticas já acabaram também, tá? É só uma forma de justificar. Uma das doenças psicossomáticas do momento é a chamada depressão, mas é para justificar a cachorrada humana que hoje está se usando. Sim. Por quê? Sai por aí, beija muito, tá? Mas, ó, eu não tive relação ainda, não tenho nem atividade sexual ainda, eu ainda não estou com a minha vida sexual ativa, acha que porque ainda não transou, ainda não teve vida sexual, mas beija muito, entendeu? Uhum. Beija todos os meninos, beija todas as meninas. Uhum. Aí, mau humor, aquela, ué, mas ela mudou. Lembra que você, a mulher, né, era notada pela mudança física após o sexo, né? Mas a mudança física, corporal, através de quê? Vamos lembrar aí que nós falamos de alguns elementos aqui que acontecem através simplesmente do estímulo do beijo. A neurociência constatou que o nível de ocitocina, pum, é um hormônio que estimula e dá prazer. Olha, até tinha uma frase, já que você usou, vou falar também da minha época, que dizia assim, ligou em cima, esquenta embaixo. Era muito comum se dizer isso, não sei se tem alguém aqui dessa época. Ligou, era só um beijinho só e pronto. E o resto acontecia, não era assim? A mesma coisa acontece com os beijos que a gente vai entender. Aquele selinho amoroso, que ele também é romântico, mas ele é mesclado de carinho, ele é genuíno, um selinho. Caramba, é uma forma de dizer, poxa vida, eu te quero bem, eu te amo, sem precisar explicar. Agora, quando é um beijinho, mais que tocou ali, ele já tem um estímulo diferenciado. Assim como é o toque na massagem, assim como é o abraço. E eu espero que a gente tenha conseguido esgotar um pouco, ou vamos deixar aberto para uma próxima live, se Deus quiser. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Já olhei Ok. Grande amigo Alessandro, já vi seu recado aqui. Ótimo, top. A Claudinha entrou aqui, minha grande amiga também, minha grande amiga e parceira. O abuso, ela falou sobre o abuso emocional que destrói aos poucos, sim. A Ilana está dizendo que a Lei Maria da Penha também se aplica tanto a mulheres quanto a homens, sim, também, tanto a homens quanto a mulheres.
A Paula dizendo o que acontece com o emocional das mulheres é a agressão psicológica, né? Agredida psicologicamente. Ok, queridos, muito legal. Estou vendo se tem alguma pergunta, mas está tudo bem. Carol Mônica, entrou, que Mônica, isso, falei mal do menina, beijo. você está muito sumida, tenho que falar com você, essa linda. Vânia entrou também. Boa noite para quem entrou. Tá todos vocês que entraram. Ai, tô Mônica, eu triste que falei mal agora do já está beijo, acabando a Mônica. live. Que agora nós já estamos Mônica, com... eu falei mal do beijo. Deixa eu consertar uma parte aqui, Mônica, que eu falei mal do beijo. Tem gente que com certeza vai querer me bater, porque eu falei que beija muito. Mas a ciência também já comprovou, tá? Que beijar é muito bom, porque É bom para aumenta o saúde. cortisol. É. Entendeu? Beijar oxigena o sangue, tá? Beijar é maravilhoso, mas não é por isso que você vai sair por aí beijando todo mundo. Beijar todo É mundo. assim, É. Tem sabe? que escolher quem, né? Ter uma pessoa, de preferência, que tenha o mesmo nível de energia, os mesmos valores, as mesmas crenças, que eu digo, conexões, né? Conexões de valores humanos, valores morais, e, enfim, porque se a pessoa sai Não vou aí... deixar você fugir. Não vou deixar você fugir. Você falou a palavra conexões, tá? E a gente aqui, olha, gente, vou contar para vocês agora aqui um segredo, tá? Eu e essa Mônica, rapidinho que vocês estão vendo aí, olha aqui, ó. Esse aqui foi o meu rascunho que eu preparei, eu não trabalho escrevendo. Eu falo já da garganta, mas aí eu resolvi fazer um rascunho. Mônica, vou caguetar, tá? A gente estava tão conectado. Caramba! Olha, está tudo alinhado, sabe? Quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa confiança, a qual eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus mesmo, tá? Não sou aí esse santarrão, mas é assim, por essa confiança que a gente tem de anos, né? A gente poder falar desse assunto, do conhecimento, nós falamos de quântica, nós falamos de tanta coisa aqui, nós falamos de família, nós falamos para famílias, né? Porque nós lidamos com seres humanos, tá? Mas nós, em todo o nosso estudo mais abrangente, nós falamos de seres, a gente fala do universo, a gente fala de Deus. Não há como não falar de Deus nesse negócio. A gente começou falando do número 7, e daqui a pouco alguém vai querer falar, ela deve ser mística, essa pastora deve ser maluca, esse cara é doido mais ainda, né? Olha, vai acabar, eu vou fugir da igreja da pastora Mônica porque ela foi falar de assunto, deixou um cara místico, falando, não tem nada a ver, tá legal, gente? Então, energia sexual é isso aqui, ó, tá? É simplesmente abstrata, tá ok? Mas ela é uma energia boa, maravilhosa, tá ok? Fazer sexo. É sagrada, né? Os homens é que pegam essa preciosidade e deturpam tudo, mas ela é uma energia sagrada, uma energia boa, e infelizmente, né, a maneira como as pessoas agem, fazem, principalmente quando existe em relação abusiva, essa prática, essa troca realmente fica totalmente poluída. E aí o organismo do outro recebe isso e a conexão realmente fica muito, muito, muito prejudicada, desgastada, a ponto de gerar doenças nas nossas células, né? Que o emocional adoece o corpo, né? Mas, enfim, eu quero muito te agradecer, mestre Wilton, meu grande amigo, professor, mestre, de tudo que você já me ensinou e me ensina até hoje, né? Que eu aprendo muito com você. E eu acho que um aprende com o outro, né? A gente sabe que tem essa parceria, nossa Deus, muito bom. Que eu falo, né? A maioria das pessoas que me conhecem já ouviram falar do mestre Wilton, de tanto que eu falo. Não, você tem que conhecer o mestre Wilton, tem que conhecer o mestre Wilton. Então, eu tenho que te agradecer. Obrigado. Mais um dia a gente está aqui participando, né? Tem um tempo que a gente não faz live, né? Mas... Puxa vida. Tempo, mas a gente vai passar a marcar mais vezes, né? E eu quero muito te agradecer. Para vocês que estão aqui comigo, muito obrigada, que estão aí tardão, né? Nós começamos a live 21h57, já tenho mais de 1h30 de live. Que benção que o Instagram não derrubou a gente, né? Isso é uma vitória mesmo, uma vitória. Então, muito obrigada, viu? Deus abençoe sua família linda. Meu Deus, que família linda. Deus abençoe todos vocês. O papo hoje foi um papo mesmo de depois das 10 da noite, né? Só papo de gente grande. Mas eu creio que muitas pessoas também receberam aí informações preciosas. Não consegui ler o comentário de todo mundo,
mas foi bênção, tá? Muito obrigada por ter contribuído. Aos interessados que quiserem, Mônica, tá? Através de você mesmo, é só pedir a Mônica, eu tenho aqui o e-book Sexo, Mente e Espiritualidade, tá ok? Vou disponibilizar um dele para vocês, tá ok? O custo é o seu comentário. O custo é você comentar sobre esse trabalho, valeu? Que Sexo, bem. Mente e Espiritualidade. Então, Mestre Wilton está disponibilizando o e-book dele, Sexo, Mente e Espiritualidade, para quem desejar. Manda uma mensagem no direct, fala lá no direct, eu quero o livro do Mestre Wilton. E aí eu já passo o contato para ele, se você estiver aqui no meu Instagram e for direto aqui nos meus amigos, né? Ou pode mandar direto para ele também lá no Instagram dele, tá bom? E vamos que vamos, Mestre, muito obrigada, já printamos nossa tela, depois eu faço um resuminho, bem provável que eu poste amanhã pela manhã, hoje não vai dar mais tempo, mas Claro. Amanhã eu posto um resuminho da nossa live lá, tá bom? Deus abençoe. Salva aí e já manda para mim para não salvo, tá legal? Manda Tá aí. bom, tá joia. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, obrigado a todos aí. Todos que estiveram aqui, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Igualmente. Com Deus. Tchau. Deus abençoe.